a pessoa que tem dificuldade para fazer aquilo que você mesmo diz que vai fazer? Fala que vai fazer dieta, que vai acordar cedo, que vai sair de um relacionamento tóxico, que vai mudar de emprego, que vai empreender, que vai começar na academia. Você promete, mas chega na hora de agir, você não sai do lugar. Ou às vezes você até começa, mas não consegue continuar para poder chegar naquele seu objetivo final. Sabia que isso te gera uma frustração enorme? E sabe qual vai ser um 5 remédios mais vendidos de tarja preta no mundo, segundo a OMS? São para transtornos de ansiedade, depressão, compulsão alimentar, pânico e insônia. Rodrigo, tá bom, mas o que isso tem a ver com eu não conseguir fazer o que eu falo que eu vou fazer? Essas doenças normalmente se iniciam justamente por causa dessa tal frustração. E um dos maiores motivos de frustração do ser humano é o de não conseguir agir de acordo com aquilo que ele pensa. É de não conseguir obedecer a si mesmo. É de não ter congruência entre aquilo que ele diz que vai fazer e aquilo que realmente, de fato, ele faz na vida dele. Mesmo que fique claro o objetivo de fazer, de tentar, de conseguir alguma coisa, parece que sempre tem algo que te impede. Você acha que é por falta de energia? Você se sente desanimado, abatido, desmotivado? A impressão que dá é que tem alguma coisa te consumindo, mas você não sabe o que é. Você quer entender o que acontece no seu cérebro todas as vezes que você não conclui o objetivo, todas as vezes que você disse uma coisa e fez outra? Quer de fato descobrir a causa raiz disso tudo? Então fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Rodrigo e eu venci a depressão estudando as relações entre cérebro, mente e comportamento humano. Nesse vídeo você vai aprender a identificar as 4 barreiras do seu cérebro que impedem você de alcançar os seus maiores objetivos. Agir de acordo com aquilo que você pensa é o que determina o nível de sucesso do ser humano. Todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer, para ficar forte, para ganhar mais dinheiro. Sabe ou não sabe? E se falar que não sabe, tá aí o Google, você pode ir lá e aprender. Mas todo mundo consegue fazer? Sabe aquela frase, você é o que você pensa? É mentira. Você não é o que você pensa, você é o que você faz. É muito simples. Pensei em acordar cedo, ir para academia de manhã, fazer a minha dieta, ler um livro, trabalhar com foco total. Mas daí, eu perdi pro despertador logo cedo. Eu não fui para academia que eu disse que eu ia, eu comi um sonho de padaria com uma Coca-Cola logo no café da manhã, eu cheguei do trabalho, eu fiquei mais no celular do que produzir. Aí chega a noite, eu penso que eu vou acordar mais cedo, que eu vou ir para academia no outro dia, que eu vou fazer dieta, que eu vou ser mais produtivo. E aí você vive nesse ciclo, um ciclo vicioso, acreditando que você é o que você pensa. Essa merda de que você é o que você pensa é mentira. Você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer, não o que você pensa que vai fazer. Daí tem muita gente que fala assim, Rodrigo, então é só fazer, né? Pior que é. Só que vai lá, você sempre age de acordo com aquilo que você pensa? Você consegue entender o porquê que você não faz aquilo que você disse que ia fazer? Você consegue entender por que você se auto-sabota o tempo todo? Você sabe o que tem que ser feito, você fala o que vai fazer, mas no final é assim que funciona? Para a maioria não é assim. Para mim, não era assim. A causa disso tudo é simplesmente uma programação errada do nosso cérebro. Tem muita gente que fala que a gente tem a vida que a gente merece. Eu digo que cada um tem a vida que a programação do nosso cérebro nos permite ter. A programação que você tem hoje está te levando para a vida que você quer? Sua auto-performance, seu autocontrole, seu emocional estão te levando para um caminho de sucesso ou para um caminho de fracasso? Sabia que você pode atingir seus objetivos de 3 a 10 vezes mais rápido? Olha que interessante as palavras do Kleber. Teu curso, as tuas palavras aí, ó. A sua sabedoria que você passou pra gente foi fundamental pra dar esse apoio nessa mudança de vida, mano. Falo pra ti porque você me ajudou a fazer coisas que já tinha anos que eu tava procrastinando em fazer. Sabe o que eu achei mais legal nesse vídeo? É que ele gravou esse vídeo fazendo uma das coisas que ele prometia fazer e não passava de promessa. Você reparou que ele estava caminhando, se exercitando? Fora isso, ele mesmo disse que tinha várias outras coisas que ele estava procrastinando, ou seja, enrolando para fazer fazia anos. E ele conseguiu fazer. E ele ainda continua agindo de acordo com aquilo que ele pensa. Agora, olha o que o Cristiano, que é policial militar, ele fala pra gente. Para mim foi um curso muito bom. Antes desse curso, eu era um cara muito indisciplinado. Eu não sabia administrar o meu emocional. Eu era eufórico, a raiva tomava conta de mim. Eu aprendi muito mais, eu aprendi lições para a vida toda. Agora eu consigo ser uma pessoa mais disciplinada, administrar o meu emocional, consigo fazer aquela coisa que eu me programei. Então os resultados têm sido muito... Sabe como é que eu ajudei o Kleber, o Cristiano e outras milhares de pessoas que conseguiram se tornar quem elas realmente gostariam de ser? Vou fazer uma analogia que é para você conseguir entender mais fácil isso. Quando a gente nasce com um cérebro, que é o hardware, que é a parte física de um computador. Só que depois você tem que instalar dentro desse hardware alguns programas, e a gente chama isso de software. Lá dentro do computador, você pode instalar vários softwares. Você pode instalar o Word, o Excel, o PowerPoint, o PowerDraw, Photoshop, o que você quiser. Só que quando você nasce, o que vem de fábrica são só alguns programas instintivos. Por exemplo, você está morrendo de fome. O
que você faz? Você começa a chorar. Você não nasce já com um programa de uma comunicação pronto. Você fala, mãe, tô com fome. Algumas pessoas foram instalando isso em você. O programa de como andar de bicicleta, de como falar bem em público, todos esses programas são habilidades que você adquiriu ao longo da sua vida. Só que existem alguns vírus que vão sendo introduzidos nessa programação do seu cérebro também. Algumas fobias, alguns medos, alguns traumas. Às vezes também faltam alguns programas que ainda não foram instalados. E talvez sejam programas que te fazem uma tremenda falta hoje. E que se você não instalar, você vai continuar tendo a vida que você não quer ter. Um computador que não tem um browser, um navegador para poder abrir uma página de internet, ele nunca vai conseguir acessar uma página sequer. Assim é com você. Se você não tem um programa X, não adianta que você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir acessar aquilo. Quer um exemplo? Por que você acha que o mundo está cheio de gente rica e abundante enquanto outros não conseguem acessar esse dinheiro? Ou melhor, já viu gente que ganhou na Mega Sena, que ganhou o Big Brother e mesmo tendo aquele dinheiro conseguiu empobrecer de novo? Talvez ficou até pior do que antes. Se você não tem um programa de como lidar com dinheiro, de como ganhar dinheiro, de como ser comprometido, de como empreender, de como não perder para o despertador, para qualquer coisa que você deseje na sua vida e você ainda não conseguiu alcançar aquele objetivo, é a programação que você não tem, que está te impedindo de conseguir acessar aquilo. E às vezes você não consegue instalar esse programa sozinho, porque já entrou muito vírus que ficam bloqueando esses programas que vão te levar para a vida que você realmente sonha. Eu ajudei milhares de pessoas com isso, tem muita gente que me vê hoje, que acompanha a minha rotina aqui na internet e pensa assim, ó, nossa, o Rodrigo já nasceu com esses drives tudo certinho, com a programação toda alinhadinha. E deixa eu te falar uma coisa, eu não nasci com essas programações do jeito que eu tenho hoje. Hoje, eu entendo disso com clareza e consegui ajudar milhares de pessoas justamente porque eu não nasci assim. Só pra você ter ideia, em 2010 eu trabalhava numa multinacional e até me destaquei em algumas coisas lá, recebi um carro melhor por isso, mas eu tinha um grande problema. Eu não tinha muita disciplina, eu não tinha muito comprometimento. Eu chegava atrasado, achava que por desempenhar um bom trabalho, aquilo não iria me atrapalhar. Meu chefe direto gostava muito de mim, nunca tinha me questionado nada disso. Só que em 2012 tiveram algumas mudanças radicais naquela empresa. Meu chefe continuou o mesmo, mas o gerente geral não. E ele não me conhecia. E, obviamente, nada do que eu tinha feito para trás seria levado em consideração. E aquele novo gerente geral, ele começou a observar o meu comportamento, e todo mundo trabalhava lá. E o meu comportamento era exatamente o mesmo. Num determinado dia, ele virou pro meu chefe e falou, manda o Rodrigo embora. Meu chefe tentou argumentar ainda alguma coisa e ele falou assim, se você não estiver satisfeito com a minha decisão, se você gosta tanto dele assim, pode ir embora junto com ele. Fui demitido. Tinha acabado de comprar um apartamento financiado, o carro também era financiado e meu filho, ele ia nascer em 6 meses. Quando eu saí, eu estava ganhando aproximadamente 8 a 9 mil reais. Então, eu não ganhava mal e eu podia assumir aquelas prestações. Só que, sinceramente, eu não esperava por aquilo. Fiquei bem mal, sabia que seria muito difícil de eu arrumar um emprego onde eu ganhasse o que eu estava ganhando lá. Só que apareceu uma solução milagrosa para o problema de eu estar desempregado assim que eu fui mandado embora, que eu recebi aquela rescisão. E eu vi aquilo como se fosse uma oportunidade única na minha vida. Coloquei todo o dinheiro que eu tinha ganhado na minha rescisão e ainda peguei tudo que eu podia em empréstimo, usei todos os cartões de crédito que eu tinha para poder colocar dinheiro lá. Rodrigo, por que você fez isso? Você é doido? Acho que eu tava. Um pouco de desespero, falta de malícia, falta de maturidade, ganância. A promessa era que a cada R$1.000 eu iria receber mais ou menos R$400 por mês durante um ano. Ou seja, em 3 meses eu já teria recuperado todo o meu dinheiro de volta e com lucro. Eu poderia pagar o empréstimo, o cartão de crédito, o dinheiro da minha rescisão ia estar de volta na minha mão e eu ainda teria mais 9 meses daquele dinheiro limpinho para o meu bolso. Essa suposta solução chamava-se Telex Free. Não sei se você já ouviu falar. Para resumir, entrei numa pirâmide financeira. Eu não sabia e quem entra normalmente nunca sabe. Fui totalmente inocente, fui cego, fui pego num momento de fragilidade e de desespero total. Eu realmente fiquei cego com aquela promessa, a pessoa que me apresentou era realmente persuasiva, então eu juntei todo aquele dinheiro e coloquei naquela empresa. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, bloquearam aquela empresa e o dinheiro de todo mundo ficou travado. Aí foi quando realmente eu entrei em desespero total. Minha cabeça parecia que explodiu, eu me lembro como se fosse hoje, eu fiquei sem chão. Prestação de apartamento, prestação de carro, meu filho para nascer. Eu desempregado, dívida de empréstimo, dívida de cartão, sem R$1 no bolso e devendo mais de R$300 mil. O que eu faço? Quando eu fui mandado embora, eu já tinha ficado mal. Eu estava lá num estado depressivo. Mas esse acontecimento foi o que realmente, de fato, me derrubou. Tava muito difícil arrumar um emprego.
eu fui ficando cada dia pior. Eu fiquei muito mal emocionalmente, fisicamente, financeiramente, então nem se fala. Chegou em 2013, meu filho nasceu. E eu já estava cansado de espalhar currículo e tentar voltar para a indústria. Cansado de tentar várias e várias coisas e fracassar. Eu achava que nada dava certo para mim, porque tudo que eu tentava dava errado. Então eu estava vivendo o famoso bico, que mal dava para sustentar a casa e meu filho. Para completar, meu filho tinha resistência à lactose, só podia tomar um tipo de leite que chamava Aptamil Soy. Uma lata na época custava mais ou menos R$100 e eu ganhava R$1.500 por mês. Ou seja, os R$700 que sobravam não dava para pagar prestação de apartamento, água, luz, condomínio, mercado, por aí vai. Eu andava mais de 8 km quase todo dia com meu filho nas costas por necessidade. Não sobrava dinheiro nem para passagem. Um determinado dia nesse percurso, meu filho me pediu uma bala. Como você deve imaginar, eu não tinha dinheiro para comprar. Foi quando eu cavei ainda mais o fundo do poço. Eu estava em depressão fazia tempo. Isso foi em 2014. Quando eu cheguei em casa, eu me tranquei dentro do quarto e fiquei lá por 3 dias sem comer, sem dormir, sem tomar banho. Saía só de madrugada para ir no banheiro e pegar água. Eu fiquei lá esse tempo, tentando entender o porquê que eu estava passando por tudo aquilo. Eu fiquei lá naquele quarto pensando. Eu caí na real. Eu me senti um fracassado por não conseguir seguir aquilo que eu mesmo me propunha fazer. E a minha vida estava dando tudo errado justamente por isso. Porque eu tentei buscar atalho com a Telex Free. E por mais que eu estivesse num momento frágil naquela época, eu acreditei na facilidade. Eu não fui responsável o suficiente para poder manter meu emprego. Por isso que a minha vida estava totalmente desestabilizada, virada de cabeça para baixo. Era culpa minha, era responsabilidade minha. O que eu estava vivendo, a vida que eu estava proporcionando para meu filho, era simplesmente consequência das minhas ações e principalmente da falta delas. Eu sabia que se eu conseguisse cumprir tudo aquilo que eu dizia que ia fazer, a minha vida ia mudar. Mas eu não conseguia. Eu fazia promessa, mas não conseguia cumprir. E eu me perguntava, por que eu não consigo? Mas por que eu não consigo? Até que veio um estalo. E eu lembrei que desde 2011, quando eu ainda estava trabalhando naquela empresa que eu fui mandado embora, eu tinha começado a estudar um pouco sobre comportamento humano. Que era, na época, para poder me ajudar a exercer uma liderança melhor lá naquela empresa. Daí eu fui lembrando de algumas coisas e eu enxerguei aquilo como se fosse uma luz no fim do túnel. E eu resolvi que eu iria mergulhar de verdade naquilo. Então, eu não só voltei a estudar, como me aprofundei nas relações entre mente, cérebro e comportamento humano. Foi então que eu descobri que além da minha programação estar totalmente errada naquela época, eu tinha muito vírus que me contaminava, que me atrapalhava, que me impedia de progredir. E por isso eu cheguei na situação que eu estava. Eu descobri que essa programação tinha impacto direto na minha vida financeira, na minha vida emocional, nos meus relacionamentos, na minha vida espiritual, na parte física e em todas as outras áreas da minha vida. Então eu busquei muito conhecimento para poder mudar isso. Eu precisei de muito conhecimento. Eu me aprofundei em neurociência, programação neurolinguística, neuroeconomia, estudei várias escolas da psicologia, estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, gestalt, psicanálise, humanista, cognitiva, li incontáveis livros, apliquei várias e várias técnicas das quais eu fui aprendendo na minha própria vida. Eu virei um rato de laboratório de mim mesmo. Eu fui vendo o que funcionava e o que não funcionava tanto, fui mudando meus hábitos, fui mudando meu comportamento, me transformei. Hoje eu tenho uma empresa que inclusive é maior que o Sul Fluminense, consigo proporcionar uma vida muito melhor para minha família, para o meu filho. E depois disso eu tomei gosto pela coisa, continuei cada vez mais me desenvolvendo, buscando cada vez mais conhecimento e progredindo cada vez mais. Em agosto de 2018, 4 anos depois que eu havia saído da depressão, eu estava em casa com a minha esposa e o telefone dela tocou. Ela tinha recebido uma notícia. A notícia era que o irmão dela, meu cunhado, ele havia tirado a própria vida com apenas 18 anos de idade. Aquele acontecimento fez passar um filme na minha mente. Eu me lembrei quantas vezes passou na minha cabeça fazer o mesmo que ele. Fazer exatamente o que ele fez. E vou te falar, se não fosse pelo meu filho, talvez eu teria feito mesmo. Talvez hoje eu não estaria mais aqui. Eu não só acompanhei todo o sofrimento da minha esposa, da minha sogra, e de toda a família, em modo geral, como eu também sofri junto. E uma das coisas que não saía da minha cabeça de jeito nenhum era que eu talvez pudesse ter ajudado o Matheus de alguma forma. Talvez eu pudesse ter feito alguma coisa. Mas a gente sabe muito bem que não dá para voltar no tempo. E num determinado momento eu pensei, realmente, não dá para voltar no tempo, não dá para mudar o que já aconteceu. Infelizmente, não dá mais para ajudar o Matheus. Mas existem muitas pessoas hoje precisando de ajuda, assim como ele, assim como eu.
E eu já passei, eu já consegui sair desse fundo do poço. Então talvez eu possa ensinar o que eu aprendi e principalmente para as pessoas nem entrarem nesse fundo do poço. Ou seja, na prevenção. A programação errada do nosso cérebro não é uma doença crônica. Não conseguir fazer aquilo que você mesmo se propõe a fazer também não é. Mas gera desmotivação, desânimo, frustração. Daqui a pouco você perde o encanto pela vida. Vira ansiedade, depressão, compulsão alimentar, pânico, insônia. Quando eu me deparei com a informação de que o Brasil tem a maior taxa de ansiedade no mundo e é o quinto com índice de depressão mais elevados do planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 322 milhões de pessoas sofram com esse tipo de transtorno. Quando eu vi esses números, eu percebi que eu deveria ajudar muito mais gente do que eu pensava. É por isso que eu vim para a internet, é por isso que você está aqui me assistindo agora. E até o final desse vídeo, meu objetivo é que você aprenda a identificar qual que é a barreira que mais te atrapalha hoje. A barreira que te impede de conquistar a vida que você realmente deseja. E uma coisa eu preciso te contar. Um dos grandes segredos que eu descobri é que para conquistar tudo aquilo que você deseja para sua vida, em primeiro lugar, você tem que saber equilibrar dever e desejo. Quando você olha para o mundo, para as pessoas que deram certo, elas valorizavam muito os deveres que elas tinham. Quem sabe colocar dever na frente de desejo é a pessoa que vai prosperar na vida. Só que esse software instalado, você é capaz de iniciar um processo de transformação que pode te levar para um caminho de sucesso. De poder atingir seus objetivos, de fazer seu tempo render mais, de criar novos negócios, de poder ter sua liberdade financeira, de poder cuidar do seu corpo, de aprender mais, de poder ter mais tempo com seus filhos, com a pessoa que você ama, de poder crescer profissionalmente, de poder de fato gerar mais impacto para você e para as pessoas que você ama. Eu não faço ideia do que você está passando na sua vida hoje. Eu não sei se o caminho que você está trilhando está na contramão disso tudo. Não sei da programação que você tem, nem dos vírus que te contaminam, nem dos problemas que você tem tido que enfrentar. Mas posso te falar, você pode mudar tudo isso. É só você fazer a sua parte. E buscar e não desistir nunca. Fazer o que tem que ser feito. Mas parece tão simples quando a gente fala assim, né? Eu vejo tanta gente falando exatamente isso, que é o óbvio. Todo mundo sabe disso. Como é que faz? Como é que eu luto contra o meu próprio cérebro? Como é que eu faço para não me auto-sabotar mais? Caneta e papel, que eu vou te explicar algumas coisas agora que depois você vai poder aplicar na sua vida. Tudo que a gente faz ou não faz é direcionado pelo nosso cérebro. Existe um processo que o cérebro usa para tomar decisão. Eu sei muito bem o que é estar preso numa rotina que você não gosta, onde tudo é diferente do que você gostaria que fosse. O dia, o corpo, a falta de tempo, a falta de ânimo, pressão financeira, ansiedade, falta de controle emocional, a sensação de que você está sempre devendo algo para alguém, mesmo correndo atrás de um lado para o outro o tempo todo. E às vezes, por causa disso tudo, a gente acaba até descontando em cima de quem não merece, de quem está do nosso lado. Tudo por causa dessa programação. E aí você fica preso nessa vida não produtiva, diferente daquela vida que você sempre quis, sem enxergar como sair dessa prisão. E no fim, você vai assistindo a sua vida passar dias, meses, anos, como se fosse uma janela de uma prisão mesmo. E por que tem tanta gente que vive nessa prisão até o fim da vida? Porque o maior erro das pessoas que querem mudar de vida é achar que basta saber como fazer e ter motivação. Se isso bastasse, todo mundo seria rico, magro, teria o tempo livre, teria o que quisesse. Afinal, já te falei, tá tudo aí na internet, tem sempre um como fazer. Beleza, você descobre como fazer. Então bastaria motivação para poder alcançar aquilo que você deseja? Isso é parcialmente verdade. A motivação ela é importante sim, especialmente no começo da mudança. Inclusive, uma das leis que você aprende no manual é o segredo da motivação. A motivação normalmente é um estoque. Ela dura pouco. Ela não costuma durar até o final, até a gente alcançar o objetivo. Então, não basta saber e ter motivação. Não existe outro jeito para a gente atingir o que a gente realmente quer. Aqueles objetivos mais importantes, nossos sonhos mais relevantes. O único jeito é instalar os programas certos no nosso cérebro. E falando assim parece ser complexo demais. Realmente não é algo simples de se fazer, se fosse todo mundo já teria feito. O ponto é que sozinho se torna mais difícil ainda, principalmente porque o principal programa é saber equilibrar dever e desejo. Isso vai totalmente contra aquele programa instintivo, aquele que você já nasce com ele, lembra? Só que existem ferramentas que facilitam muito esse processo de conseguir de fato colocar dever na frente de desejo. Isso se torna automático na sua vida, que é quando você não fica naquela briga interna, sempre colocando uma desculpa para não fazer tal coisa ou fazer algo diferente daquilo que você mesmo disse que ia fazer. Você pode estar de fato no controle das suas ações, das suas emoções. Você pode colocar seu cérebro para te gerar mais disposição, mais motivação, menos procrastinação. Você pode se transformar numa máquina de alcançar resultado. Se você é a pessoa que se distrai com facilidade, perde o foco, se as suas emoções tomam conta das suas decisões,
Se você age por impulso, se você não está tendo a performance que você deveria ter, se você coloca um objetivo e não atinge, se você acha que seu tempo é curto, e principalmente se você sente que o que você faz pela vida não está tendo graça nenhuma e acaba recorrendo a telas, televisão, celular, porque a vida real simplesmente deixou de ter graça, você precisa mudar essa programação com urgência. O benefício de ter uma programação que coloca dever na frente de desejo é que, além de sair desse ciclo vicioso, você se torna uma máquina de atingir resultados consistentemente. Isso aumenta a sua autoconfiança, que inclusive é visível para as pessoas ao seu redor. Você entra num mundo de resultado, da alta performance, da abundância, das conquistas, do prazer e do orgulho de viver. É difícil de descrever, mas a sensação é como se o dia andasse em câmera lenta. Você sabe exatamente como reagir a cada situação. As coisas deixam de ser pensadas pelo consciente, que é mais lento, e passam a ser coordenadas pelo subconsciente, que é muito mais rápido e poderoso. Pensa numa pessoa de alta performance, Cristiano Ronaldo, por exemplo. Ele não tem que ficar pensando ali em cada drible, cada movimento. Ele simplesmente vai lá e faz, naturalmente, sem precisar racionalizar. Parece até que o adversário é mais lento. Enquanto a programação errada faz a gente ter cada vez menos energia ao longo do dia, a gente chega exausto em casa, a mentalidade correta faz a gente gerar cada vez mais energia. Problemas viram um desafio e te traz cada vez mais energia ao invés de acabar com elas. Críticas viram fontes de aprendizado. E o resultado é que você passa a ter o dia cheio de energia e disposição para poder continuar e conquistar aquilo que você realmente quer para a sua vida. Imagina você, no seu dia a dia, tendo muito mais controle sobre o que fazer com o que acontece ao seu redor. E o seu cérebro trabalhando nessa nova rotação. Esse é o estado de flow. É o momento que a gente está 100% focado. Para você chegar nesse estado, você precisa entender as 4 barreiras que te impedem de alcançar grandes resultados. Quer aprender elas? É isso que eu vou te ensinar agora. Depois que você aprender isso, você vai conseguir identificar aonde que você costuma parar e qual que é a causa mais provável. Vamos supor que você tenha um objetivo. Poderia ser qualquer um. Emagrecer, ganhar mais dinheiro, fazer dieta. Mas vamos supor que você queira empreender. Geralmente tudo respeita essa pirâmide aqui com essas 4 barreiras. Para qualquer objetivo que você tenha na vida, você vai precisar vencer barreira por barreira aqui. E o primeiro nível dessas barreiras é a barreira de energia. Rodrigo, quem são as pessoas que não conseguem nem passar dessa primeira barreira? Geralmente são as pessoas que deixam tudo para depois. Fica sempre adiando, procrastinando e nunca nem começa a correr atrás daquele objetivo que ela tanto sonha para a vida dela. Já no segundo nível, que é a barreira da motivação, a pessoa ela até consegue começar, mas ela para. Ela não consegue continuar para poder realmente de fato conseguir atingir aquele objetivo também. Ela começa, mas não consegue continuar. No nível 3, são as pessoas que atingem os seus primeiros objetivos. Mas daí vai vindo problemas e ela interrompe o processo no meio do caminho e daí ela não consegue chegar no nível seguinte, onde realmente estão as pessoas de alta performance, que são as pessoas que estão sempre no controle e atingindo objetivo a objetivo e vão cada vez mais longe, vão subindo de nível dia após dia. Cada barreira dessa tem um porquê. A primeira barreira explica exatamente por que quando você quer fazer alguma coisa, você nunca começa, que é a barreira de economia de energia. O seu cérebro, ele foi feito para você biologicamente sobreviver e não viver. Tudo que está no teu cérebro foi feito para você economizar energia. Ele quer que você sempre tenha energia em estoque, que você guarde energia simplesmente para sua sobrevivência. Sobreviver e reproduzir vem muito antes dos seus sonhos, dos seus objetivos. E vai lá, o que acontece quando você define um objetivo? Você já aprendeu aqui que o seu cérebro é como se fosse um computador e ele fica tomando decisão o tempo inteiro. Automaticamente, ele começa a buscar alternativas e calcula qual que é o caminho que vai gastar menos energia. E é esse o caminho que ele vai escolher. Para o objetivo de empreender, você acha que isso faz algum sentido para o seu cérebro, do ponto de vista biológico? Nenhum. É exatamente por isso que ele vai colocando você no modo de procrastinação, de deixar sempre para depois. Ele te distrai. Ou seja, é seu cérebro te sabotando para você evitar esse gasto de energia. Mas lembra também que para qualquer objetivo relevante que você tenha na sua vida, significa crescer. Ser maior na vida, começar novos projetos, tudo isso gasta energia. E isso é visto pelo teu cérebro como algo totalmente desnecessário para a sua sobrevivência. Você já sabe muito bem o que acontece se você sempre parar nesse estágio aqui. Quem se conforma com isso, fica sempre só aqui. Aceita somente a passar pela terra e sobreviver. Essa é a programação da pessoa que para sempre nesse nível 1 aqui. Mas sua programação diz que você merece algo melhor do que simplesmente sobreviver, você consegue agir e sair desse primeiro nível aqui, que é o nível
onde as pessoas não conseguem nem começar. Então, se a sua programação te permite começar, você já consegue vencer a primeira barreira e efetivamente você começa. Mas aí vem a segunda barreira. Essa explica o porquê que às vezes você começa a fazer várias coisas, mas não continua, mas não acaba. Sempre para muito rápido. É a barreira do tanque da motivação. Esse conceito explica o motivo de você começar várias coisas, mas não dar continuidade. Começar algo é fácil, porque a gente tem um pequeno estoque de motivação. Sabe aquela hora que você começa algo novo? Você se lembra da última vez que você começou algo novo? A gente se anima, a gente se empolga, tantas possibilidades, um amanhã muito melhor, mas a motivação é como se fosse um combustível para o teu cérebro. Ela acaba. Você com certeza sabe disso. Cientificamente, a motivação é a energia que é criada com a antecipação do benefício. Quando você se inspira para fazer algo, o padrão geralmente é assim. No início você ganha muita energia, muita motivação. Você visualiza todos os benefícios que você vai ter. Só que conforme o processo ele vai andando, você vai se deparando com vários desafios, com vários obstáculos, e aí a sua energia ela começa a decair. Então antes de fazer aquilo, você começa a antecipar todos os benefícios que você acredita que você vai ter no futuro. No caso de empreender, você imagina lá que você vai ter mais autonomia, mais liberdade para fazer as coisas exatamente do jeito que você gostaria, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo, várias coisas. Isso libera dopamina no seu cérebro, que é o hormônio do prazer. E é essa sensação que você vivencia no início de qualquer projeto. Aquela sensação incrível de poder. Só que você já sabe muito bem que para qualquer objetivo que vale a pena, a única certeza que a gente tem é que vai dar trabalho. Até porque senão você já teria e todas as outras pessoas no mundo também. E esse trabalho, as pressões que a gente vai sofrendo ao longo do processo, normalmente a pessoa não antecipa. Mas conforme o tempo vai passando, vem as pressões. Às vezes pressão sua mesmo, pressão do cansaço, das dificuldades, das pessoas ao seu redor te cobrando. Os objetivos fáceis, às vezes até são atingidos, mas aqueles que realmente valem a pena, que transformam a sua vida, que mudam o seu patamar, esses raramente são alcançados. 99% das pessoas interrompem o processo logo aqui no segundo nível, porque o cérebro dela está adaptado para poder enxergar que o trabalho é muito maior do que o imaginado. E é exatamente por isso que eu digo que programar corretamente seu cérebro é de fato uma vantagem desleal em relação ao restante do mundo. Mas vai lá, se sua motivação já acabou e ainda assim você continua persistindo, você ainda tem mais um elemento, a terceira barreira. Mas quem domina essa terceira barreira continua, persevera, persiste e conquista. Rodrigo, como é que eu chego nesse próximo nível? Como é que eu conquisto os meus objetivos? Como é que eu realizo os meus sonhos? A resposta é sempre a mesma para qualquer objetivo. Aonde tem problema, tem dor. Então você precisa aprender a suportar a dor. É contraintuitivo, justamente porque o cérebro está querendo sempre economizar energia, buscar prazer, e de fato o nosso corpo, o nosso cérebro, eles tendem a todo custo evitar aquelas coisas que doem. Mas ninguém que chega no último nível teme a dor. Muito pelo contrário, eles buscam essa dor, porque sabem que sempre que a gente estiver mudando de nível, a gente vai sentir alguma dor. Quando você corre 2 km e passa a correr 5, você sente dor física, dor mental. Quando você quer aprender uma habilidade nova, no começo tem a dor. E é exatamente o sinal que você está crescendo. E se você não suporta a dor e para, aquele é seu nível máximo. Então antes de começar, você já deve saber que seu corpo vai reclamar, que seu cérebro vai reclamar. Mas isso é um sinal claro que você está crescendo, que você está no caminho certo. Se você coloca um pouco mais de energia e ultrapassa aquele pensamento, aquilo deixa de ser seu limite. E aí você vai para o nível seguinte. E assim você vai de um nível para o outro. Portanto, como é que muda de patamar? Enfrentando a dor, suportando a dor do crescimento. Você tem que todos os dias sentir algum tipo de dor, sentir algum incômodo, fazer algo diferente, algo do que não é normal para você. Algo a mais do que você conseguiria fazer se você estivesse se sentindo simplesmente confortável. O que você acha que iria acontecer se na vida fosse tudo facinho? Se tudo fosse fácil, a gente não iria crescer, a gente não iria amadurecer. As dificuldades são como exercícios, vão fortalecendo nossa musculatura. Musculatura interna, musculatura moral, psicológica, espiritual, isso também se treina. É uma briga dura, mas a gente amadurece, cresce e chega do outro lado muito maior. A caminhada tem seu ônus. E é esse ônus que dá mérito. Sem nenhum ônus, não teríamos mérito. E exatamente como o Adrian, que é um dos alunos do Manual da Transformação, mostra ter aprendido muito bem. Fala, Rodrigão, beleza? Então, cara, queria dar um feedback aí do que eu achei do curso. Ele foi muito bom porque chega a um determinado ponto da vida que a gente acaba se acomodando e nem percebe. Essa é a verdade. Não é nem intencional.
a gente não percebe, mas acaba se acostumando com aquela realidade, e o desafio chacoalhou, me fez enxergar que eu poderia estar muito mais ativo, correndo atrás de muito mais coisa. Então me tirou da zona de conforto, né? Eu fazia tempo que não acordava 5 da manhã, ainda mais para fazer atividade física, e melhorou assim em todos os aspectos, né, da minha vida. A questão da performance, relacionamento melhorou muito, né, que tem um impacto tão grande, né? E todo o restante, a questão assim de ter um pique maior para correr atrás, né, da parte profissional, pessoal. Então eu só tenho a te agradecer, foi show de bola, e se tiver outro, tô dentro. Como ele mesmo disse, foi uma transformação enorme. Ele estava acomodado e nem percebia. E além de não perceber, a gente se acostuma com situações que a gente não deve se acostumar. E ele não só enxergou, mas mudou as 24 horas de cada dia dele. Ele começou a cuidar do corpo dele, tomou coragem para poder expandir o próprio negócio. Hoje em dia, é uma pessoa de muito sucesso. Ele tem o meu respeito e a minha admiração. Assim como o David, o Kleber, o Luiz, o Cristiano e todas as outras milhares de pessoas que aprenderam a programar seu cérebro para colocar dever na frente de desejo. Todos eles agora sabem usar a dor a seu favor e atingiram a mais alta performance em todas as áreas da vida deles ao mesmo tempo. Você também quer ter essa alta performance? Você precisa entender que o seu cérebro, ele vai tentar te parar o tempo todo. Cabe a você mudar esse processo se você quiser atingir níveis acima da média. Todas as pessoas sentem dor, eu, você e qualquer um, mas são poucas as que sabem usar a dor a seu favor. Se você acha que você não sente dor, se você está sempre confortável, é pior ainda. Sinto muito dizer, mas você nunca vai crescer. O conforto faz com que a gente realmente fique parado ou até regrida. A dor faz com que a gente cresça dia após dia. O que você precisa fazer é ressignificar a palavra dor. Inclusive, essa última barreira aqui, ó. Sabe como é que faz para ressignificar a palavra dor? Você quer aprender isso também para poder realmente alcançar níveis acima da média? Antes de mais nada, o que é estar a um nível acima? Significa que você fez algo melhor e com menos esforço quando comparado com outras pessoas. Quer um exemplo? Na musculação, significa que você sentiu tanta dor que seu músculo cresceu. E agora, você levanta muito mais peso do que as outras pessoas com menos esforço. E sabe o que isso significa para o seu cérebro? Lembra que você já aprendeu aqui que o seu cérebro, ele quer gastar menos energia diante de um novo objetivo ou de um novo hábito? O seu cérebro vai, em primeiro lugar, buscar alternativas para você gastar menos energia. Ou seja, ele vai tentar fazer você desistir de começar. Ele vai fazer você procrastinar dia após dia. Depois ele tenta te interromper assim que seu estoque de motivação acaba. Só que você é uma pessoa muito persistente. E mesmo depois que a sua motivação acaba, você tenta continuar. Daí vem problema. Mais uma vez ele vai tentar te segurar. Só que você verdadeiramente é uma pessoa com muita garra. E aí vem a dor. É a última barreira. 99% das pessoas param exatamente aqui. E você sabe muito bem que todos os objetivos ambiciosos, aqueles que valem realmente a pena, como eu imagino que sejam os seus, esses precisam do seu esforço. E sabe o que é o mais incrível de tudo aqui dentro do nosso cérebro? É que se você não parar em nenhum desses obstáculos que você aprendeu até aqui, o seu cérebro, ele vai perceber que não existe alternativa. Daí, ao invés de atrapalhar, ele começa a otimizar esse gasto de energia dentro desse novo desafio. Seja numa meta, seja num hábito. O nome disso é neuroplasticidade. Isso nada mais é do que o seu cérebro aprendendo a criar novas conexões internas para poder diminuir ao máximo esse desperdício de energia. Isso significa que você realmente mudou de nível. E é aí que realmente a mudança começa a ficar definitiva, permanente. Nunca mais a falta de motivação nem a dor vão te parar. Quando seu cérebro realmente reestrutura as conexões neurais para esse novo cenário, nada mais te para. Por isso não é um absurdo você dizer que seu cérebro muda quando você aprende uma nova habilidade, porque ele efetivamente muda inteiro dentro de você. Quer ver um exemplo? Isso vale para todas as coisas que você já aprendeu. Vamos supor que você queira aprender a tocar violão. Você está super animado que você foi no luau. Aquele clima gostoso, todo mundo cantando junto, quem estava tocando, e aquilo te motivou. E aí você vai lá e começa o processo. Eu não sei se você já tentou tocar violão, mas sempre que você vai tentar qualquer coisa nova, é sempre muito difícil no começo, é trabalhoso. Logo, significa que você vai precisar gastar uma energia tremenda. Naquele início você tenta e não sai música nenhuma. Cansa, dá preguiça, e daí você vai querer desistir várias vezes. Isso vai consumindo aquele seu tanque de motivação. E aquela coisa legal de tocar violão vai dando espaço para o trabalho que dá de aprender.
E aí, muita gente aqui já começa a desistir. Às vezes você vai ter que abandonar algo muito mais prazeroso para poder ir para aquela aula de violão e manter a disciplina. E a dor de continuar, de se esforçar mais um pouquinho, ela começa a aparecer. Mas se o seu cérebro está programado corretamente, você simplesmente não para. Nesse momento, entra em ação exatamente o processo de neuroplasticidade. Aquilo de repente começa a se tornar mais fácil e você começa a gastar menos energia. Isso acontece quando você consegue colocar seu cérebro para trabalhar a seu favor. Quando você aprende a utilizar a dor a seu favor. Quando você aprende de fato a colocar dever na frente de desejo. E aí que você realmente muda de nível. O que você precisa entender é que o hábito que você construiu ao longo da sua vida é como se fosse um rio que você percorre sempre o mesmo caminho. O cérebro, ele tem a tendência de reagir sempre do mesmo jeito. Mas se você tem um método por trás, o seu cérebro, ele consegue mudar esse caminho. Para todo e qualquer objetivo que você tenha na vida, você vai reestruturando suas conexões internas e essas atividades começam a gastar menos energia. E ele vai formando novos caminhos internamente. E aí, você realmente muda seu patamar. É assim que você cria um hábito, que você atinge um objetivo, você deixa de procrastinar. É assim que você começa a ver que dia após dia, você sempre está um patamar acima. E isso dá uma sensação de poder, de autoconfiança incrível. As possibilidades que se abrem são infindáveis. Justamente porque tudo aquilo que você se propôs a fazer, você vai fazer. Esse vídeo tem o objetivo de te apresentar um novo mundo que pode se abrir. Eu queria que você conhecesse essas 4 barreiras aqui, ó. Elas são um real motivo de praticamente todas as coisas que a gente deseja para a nossa vida não saírem do papel. Eu queria que você enxergasse como isso poderia ser totalmente diferente simplesmente por você conhecer ferramentas e programar seu cérebro de um jeito totalmente diferente. Se você tem um sonho, mas se sente frustrado e cansado, eu te entendo, eu já estive aí no seu lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa, você tem que estar cansado de ter a vida que você não quer ter. A base para toda mudança é você tomar a decisão do basta para tudo aquilo que você não precisa mais aceitar. Essa decisão foi a mais importante da minha vida. Será que já aconteceu com você alguma vez alguma mudança consistente em alguma área da sua vida? De repente aquela área nunca mais foi a mesma. Você fumava ou comia do jeito errado ou qualquer outra coisa da sua vida que você tentava mudar, mas no fundo o que você dizia era só um eu devia mudar. Mas um dia algo aconteceu e veio um clique. E aí você realmente atingiu aquele ponto de virada. Dentro de você o que era aquele eu devia mudar simplesmente virou eu vou mudar. E daí nada mais foi igual. Você ali tomou a decisão do basta. Esse tipo de decisão, ele penetra seu circuito cerebral. Isso tem uma coisa que eu posso te garantir com base em mais de 12 anos de estudos nas relações entre cérebro, mente e comportamento humano é o seguinte. O ser humano, ele faz tudo o que ele faz para poder justificar o que ele realmente acredita. Esse tipo de decisão é a única que pode mudar realmente o que você é. Eu devia mudar não tem efeito nenhum perto de um basta. A conexão neural mais forte dentro da personalidade humana é a necessidade de se manter consistente com o que a gente se define. Se você quer parar de fumar e fala assim, Rodrigo, eu quero parar de fumar, mas você sabe, eu fumei minha vida inteira, eu sou um fumante, esquece. Esquece qualquer mudança. Toda vez que você fala mas, é teu cérebro inventando desculpas esfarrapadas para você fazer ou não fazer alguma coisa. Eu te dou uma sugestão, daí você fala assim, mas não sei o que, mas não sei aquilo. Gente que fala mais não consegue ficar 1 minuto do meu lado. Eu fico o tempo todo destruindo os mas dela. E para toda hipótese ou posicionamento que ela vai colocar, eu mostro um caminho. Chega uma hora que ela percebe e fala assim, é impossível ficar parado perto desse cara. Para todo qualquer tipo de problema que eu tenho na minha vida, quando eu vou botar uma desculpinha ali para não fazer aquilo, ele vai lá e me dá uma solução. E pode te contar onde que mora a solução? Quer que eu te conto? Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Então você precisa parar de dar desculpa. Se você continuar dando desculpa, você vai continuar consistente a isso. Mas eu não consigo emagrecer porque eu sou gordo. Mas eu não consigo ficar rico porque eu nasci pobre. Eu não consigo ficar forte porque eu sou magro. Será? Será mesmo? Pode ter certeza que tem muita gente que era muito pior que você, que hoje tem muito mais sucesso do que ela mesma imaginava ter. Com certeza você sabe disso. Agora eu te pergunto, você já sabe o que você não quer mais para sua vida? O que você acha de tomar a decisão do basta para tudo isso e de fato ir buscar a vida que você deseja e merece? Se você é essa pessoa, eu vou te ajudar nessa jornada através do Manual da Transformação, que é um treinamento 100% online e você pode fazer quando e onde quiser. Quantas vezes você achar que é importante para poder dominar cada uma das ferramentas. O programa completo é organizado em 6 fases. A primeira fase é para te ajudar a entrar na zona de ação. Nela você vai aprender de fato a como sair da inércia, da paralisia que te bloqueia, que te segura, que te impede de começar a agir. Lembra da primeira barreira de energia? Sabe você que não consegue tirar seus projetos do papel? Sabe você que não consegue alguma coisa? Você tenta, mas não consegue nem começar a executar nada daquilo que você quer? Por paralisia, você não consegue nem começar. Deixa eu te falar uma coisa,
o movimento é natural. Toda a natureza ela é dinâmica. O céu, o ar, o mar, os animais, os vegetais, tudo está em movimento. Quem fica estacionado é carro. Gente estacionada entra em depressão, fica triste, fica mal. Então a primeira fase é para te passar energia e movimento. Você vai aprender o quanto o movimento é importante logo na primeira fase. A fase 2 é a fase do comprometimento. Se você é a pessoa que até começa, mas não consegue continuar, se você não termina aquilo que você começa, se você não consegue dar andamento nos seus projetos, se você nunca conclui as coisas que você inicia, na segunda fase você vai aprender a lei do segredo do comprometimento. Nessa fase, você vai aprender a ferramenta mais eficaz para o comprometimento. Daí nunca mais você vai depender dessa tal motivação. Na fase 3 é a fase da blindagem. É a fase que você vai começar a se blindar contra aquela vontade de desistir quando os problemas eles começam a aparecer. Você vai se blindar contra o desânimo, contra a procrastinação, contra o ambiente que muitas vezes te atrapalha. Você vai aprender a se blindar contra as pessoas negativas que não acreditam em você. Você vai aprender a se blindar contra você mesmo. Você vai entender como é que funcionam seus diálogos internos. A fase 4 é a fase do progresso. Nessa fase você vai aprender a lei do progresso. E você vai entender melhor por que muita gente às vezes tem um pequeno progresso, mas acaba parando ali e desiste daquilo. Você quer aprender a utilizar ferramentas para poder combater tudo aquilo que te impede de alcançar altos níveis de sucesso. Você realmente quer ter progresso de verdade na sua vida? É isso que você vai aprender na fase 4. Fase 5 é a fase da consistência. Tem muita gente que tem uma pequena percepção de progresso, mas depois para. Não consegue dar continuidade naquilo. Começa uma dieta, perde alguns quilos ali, começa a alcançar alguns tipos de resultado, mas não tem consistência. Simplesmente para. Depois vai ganhando até aqueles pesos tudo de volta. Abre um negócio, no início se dedica pra caramba, o negócio começa até a dar certo, ela tem progresso naquele negócio, daqui a pouco simplesmente ela se acomoda. E aquele progresso simplesmente também para. Ah, já tá dando pra pagar as contas mesmo? E se acomoda. Quando vai ver, quebra. Da mesma forma que uma pessoa entra na academia e fica forte, quando ela para, ela perde aquela massa, não é? Pois é. Uma das coisas que você vai aprender na fase da consistência é o segredo da motivação, boot cerebral e matriz energética. Mesmo sem depender, você vai aprender a se manter motivado e ter muito mais energia para poder continuar com consistência sempre. A fase 6 é a fase mais importante, a fase da direção. Tem muita gente que até alcança muita coisa na vida, mas o que eles chamam de sucesso é só dinheiro, fama, bens materiais. Sucesso de verdade é dividido em 4 pilares: realização pessoal, realização profissional, realização financeira e equilíbrio entre as 3. Quantos famosos você já viu por aí definhando, depois de ter alcançado tanta fama, tanto dinheiro, tanto reconhecimento, mas mesmo depois disso, não consegue ver sentido na vida? Tenho certeza que você já viu isso. Então a vida não é só sobre dinheiro, não é só sobre fama. Você tem que ter bem clara a direção que você está seguindo. O que você vai aprender vai te dar a capacidade de conquistar, de realizar seus sonhos, de adquirir bens materiais, mas se você não tiver uma direção, isso tudo se torna uma arma muito perigosa na mão de quem não sabe usar. Por isso que você vai aprender a traçar seu plano de vida e ter uma direção a ser seguida. Sabe o Waze, GPS? Quando você não sabe o caminho, você se perde. Se você não tiver um mapa, uma placa, o Waze, GPS, qualquer coisa dessa, é garantido que você vai se perder. Agora, quando você tem um plano e sabe a rota certa ali que você tem que seguir, quando você liga o seu GPS, nada te segura. A estrada de repente vai até estar bloqueada, mas aquele GPS ele vai te dar outra alternativa e você vai conseguir chegar onde você quer. Uma coisa que eu descobri ajudando gente durante esse tempo todo, que uma das coisas que as pessoas mais precisam e menos reconhecem é uma direção a ser seguida. É isso que traz sentido para a vida. Rodrigo, será que esse treinamento é para mim? Para quem que é esse treinamento? Em relação ao tipo de pessoa, muita gente fala, eu sou velho, eu sou jovem, eu estou aposentado, eu sou tímido, eu sou pobre, eu sou rico. Enfim, será que esse treinamento ele funciona para mim? Essa é uma pergunta válida. Esse programa de treinamento avançado faz você ficar no controle do seu próprio cérebro, faz você ficar no controle das suas próprias decisões. Então, se você tem a ambição de ter mais do que você tem hoje, em qualquer área da sua vida, se você quer se desenvolver, se você quer se transformar de verdade, você tem que agir com consciência. E para isso, você precisa controlar e programar seu cérebro para colocar dever na frente de desejo. Para qualquer pessoa que esteja comprometida a entender, aprender e aplicar esse conhecimento, vai funcionar. A gente está falando sobre como funciona a mente humana. Se a gente está falando sobre entender a mente, não importa o sexo, não importa a idade, não importa a faixa de renda, não importa nada disso. E eu não quero que você tome como base o que eu estou te falando, mas sim os inúmeros testemunhos de pessoas que tiveram contato com esse treinamento. Como é o caso do Cristiano, que é policial militar, do Adrian, que é empreendedor, do Luiz, do David, enfim, de literalmente dos milhares de alunos
do Manual da Transformação. Pessoas comuns de pele, osso e cérebro. Afinal, é só disso que você precisa. Você também pode ter esses resultados. Mais do que isso, você também merece ter esses resultados. Se você fizer 10 minutos desse treinamento por dia, em 10 dias, você já vai começar a colher frutos disso. Só que tem um problema, as vagas são limitadas. Quem já fez algum treinamento comigo sabe, eu não aceito comprometer a qualidade e a experiência. Isso não é negociável. Rodrigo, mas por que é limitado a ser online? Porque se o objetivo simplesmente fosse a venda sem gerar valor, nós realmente não teríamos limite de alunos nenhum. Mas o que eu quero é a sua transformação. É por isso que nós simplesmente não recebemos mais inscritos do que a gente consegue dar suporte. Então a gente tem um limite de vagas por turma. Rodrigo, mas existe alguma garantia que esse método funciona? De que eu vou conseguir reprogramar meu cérebro e colocar dever na frente de desejo? Sim. Além dos casos reais dos alunos já transformados, que você pode ver aqui nesse vídeo, para você se sentir ainda mais confortável e ver com seus próprios olhos que esse treinamento vai atingir todas as expectativas que eu levantei aqui nesse vídeo, você pode ir lá e testar por 7 dias. Então você não tem nada a perder, muito pelo contrário. Assim que você entra, você já recebe seus presentes. Isso já fica liberado. Você ganha 5 presentes assim que você adquire esse treinamento. Com o primeiro presente, você vai descobrir quais são os 3 maiores inimigos do crescimento do ser humano. Aqueles que te impedem de crescer na vida. Com o segundo, você vai aprender quais são as 3 maiores habilidades de sucesso do ser humano. Aquelas que te fazem crescer mais rápido. Com o terceiro, você vai aprender os 3 Cs, anti-procrastinação. Essa é a aula que você vai parar de deixar tudo para depois. Com o quarto, você vai entender a procedência do seu medo. Você precisa entender de onde que vem seus medos para você acabar com ele na raiz. E o quinto presente é o conceito de ser antifrágil, que é para você se tornar uma pessoa que se recupera das pancadas da vida muito mais rápido. Verdadeiramente você vai parar de ser a pessoa que dá desculpa, se vitimiza e vai ser a pessoa que vai dar resultado. Então se você quiser entrar, consumir todo o conteúdo liberado durante 7 dias, mais seus presentes, e mesmo assim se arrepender, não gostar da didática, dos conteúdos, se você não gostar da minha voz, é só você apertar um botão e pegar seu dinheiro de volta. Eu faço isso para que você fique tranquilo e principalmente por saber que a internet está cheia de gente tentando te enganar para fazer um dinheiro fácil com você. É muita gente falando que vai te ensinar o que não sabe, te dizendo como fazer para ter o que não tem. A internet realmente virou o centro universal de quem nunca venceu em nada, não conquistou nada, não tem nada e quer te ensinar a ter tudo. Portanto, para sua tranquilidade, se você não estiver satisfeito com qualquer coisa, é só você apertar um botão que o seu reembolso é feito. Então, se você de fato quer iniciar essa jornada de transformação para sua vida, essa é a primeira decisão do basta que você precisa tomar para poder alavancar a sua capacidade de agir, para alcançar níveis mais altos do que você tem hoje e, como consequência, se sentir bem consigo mesmo, cada vez mais capaz de atingir os mais altos patamares e ser admirado, reconhecido por conta disso tudo. O que você vai aprender não se ensina em escola nenhuma, não tem faculdade nenhuma, não tem pós-graduação nenhuma. E posso te falar, para aprimorar esse conhecimento, isso não me custou o preço de uma banana na feira. Eu comecei sim com livros que eu já tinha pelo Google, aproveitei muito conteúdo gratuito no início, até mesmo porque eu não tinha dinheiro, você sabe muito bem disso. Mas ao longo dos anos, eu fui aprimorando, fui refinando esse conhecimento. Eu fui me aprofundando de verdade e para isso eu tive que investir. Mas hoje eu posso colher os frutos disso. Um dia de treinamento meu dentro de uma empresa está em torno de 15 a 20 mil reais. Para quem não tinha dinheiro para comprar uma bala pro filho não tá nada mal, né? Mas enfim, aqui a gente está falando de 6 fases com 18 aulas no total. Fora as aulas de presente que você vai ganhar para completar ainda mais esse treinamento. Mas fique tranquilo que você não vai precisar pagar o equivalente a 23 aulas para poder entrar nesse programa de treinamento avançado. E outra, não é a proposta de que seja mais um curso sem resultados que você fez que seja barato. Mas eu te garanto, e te garanto mesmo, que os seus resultados serão muito maiores do que o seu investimento. Inclusive eu gosto de dizer, tem 2 maneiras de você se tornar uma pessoa de sucesso. A primeira é por si só, parar tudo e ir atrás do que funciona. Testar tudo que dizem por aí, acertando e errando e sofrendo as consequências dos erros. Ou você alavanca com alguém que já gastou esse tempo e mais o tempo de estruturar tudo para entregar pronto para você. Se você for somar tudo que eu já investi nos últimos anos para poder me aperfeiçoar, estudos, treinamentos, testes e criar esse treinamento, sem exagerar, a gente estaria falando facilmente na casa de 100 mil reais. Isso tudo fora o tempo alocado para conseguir viajar pelo mundo, aprender e conseguir concatenar tudo que realmente faz sentido e descartar esse monte de baboseiro que te ensinam por aí. Eu faço isso porque para mim é muito clara a prioridade. Eu busco sabedoria para as coisas que eu considero importantes para mim. Se em 2014, com um pouquinho de conhecimento que eu adquiri, eu consegui sair da depressão e montar um negócio de sucesso, o maior do sul fluminense, o que eu pensei foi o seguinte: e se eu aprender cada dia mais? É assim que eu penso até hoje. Então, é por isso que eu não paro de me desenvolver. Para ser um profissional melhor, para ser um marido melhor, para ser um pai melhor,
para ter saúde, para qualquer coisa que eu quero, eu sei que primeiro eu preciso aprender antes de ter. Rodrigo, mas eu só ganho somente para pagar as contas. Como é que eu posso fazer para poder investir nesse treinamento? Bom, eu sei do potencial que esse treinamento tem, mas ao mesmo tempo, eu sei que não é todo mundo que tem o dinheiro para poder investir. Se você hoje não tem, eu entendo que não é a hora de você comprar esse treinamento. E não tem nada de errado com isso. Você pode muito bem aproveitar o que você aprendeu até aqui nessa aula e mudar essa fase que você está. Se esse for o seu caso, não é a hora de você fazer esse programa tão intensivo. E é como eu sempre digo, talvez seja uma maneira muito natural de mundo dizer para você que o seu foco agora é lidar com o que você tem que lidar. Ficar livre para depois ir para um próximo nível. Talvez hoje você seja a pessoa que eu fui lá atrás. Você já viu uma pessoa se afogar num copo d'água? Hoje, o que eu vejo é muita gente se afogando em copo d'água. E esse copo d'água, às vezes é relacionamento destrutivo, às vezes é o emocional, é a saúde, às vezes é o financeiro. Quando você está num conflito, num patamar, não tenta resolver nesse patamar. Você tem que pular para o de cima. E depois você até se pergunta, por que eu estava me afogando num copo d'água? Porque eu era do tamanho dele. E aí, é só você crescer, que você não vai mais caber nesse copo d'água. E aí acaba o afogamento. E lá atrás eu tentei tirar muita gente desse copo d'água com as minhas próprias mãos. Só que eu percebi que ao invés de ajudar, eu estava atrapalhando. Quando não tem esforço para sair desse copo d'água, a pessoa não valoriza, cai dentro desse copo de novo. E o que eu quero dizer com isso? Sabe por que tem muita gente cansada da vida que leva? Sabe por que você acha que sua vida não tem graça? Se você está entediado com a paisagem da janela do seu carro, é porque você está com o carro parado. E se você está com o carro parado, é porque você não consegue mais continuar naquela estrada. Você tem que trocar de estrada. Você tem que dar um passo, até que seguir outro caminho. Subir o degrau. Por isso que vem o tédio, vem o vazio, vem o esgotamento, que é bom. Por isso que eu digo que nem toda dor é negativa. Esse processo que você tem hoje em dia, de se valorizar excessivamente o prazer e negar a dor, é ruim. Como dizia minha avó, a necessidade faz o sapo pular. Se a vida não te espreme um pouquinho ali, o cidadão ele não sofre. E o que acontece hoje em dia? A pessoa sofre e muita gente vai lá, coitadinho, mina qualquer tipo de sofrimento dela. Compramos o karma daquelas pessoas. E a gente não deixa ela crescer. Em geral, quando a gente faz isso por bondade, isso gera dependência naquelas pessoas e não crescimento. Ou seja, até para ser bondoso, tem que ter inteligência. Senão criamos dependência, não crescimento. Isso é um sinal que a gente não está sabendo utilizar muito bem a bondade. Então, é por isso, talvez eu acho que não seja sua hora. Mas por outro lado, se você for como eu, não gostar de aceitar esse tipo de barreira natural, quiser dar um jeito de entrar, sair do copo d'água, sair do coitadinho, veja bem, poucas pessoas fazem isso, mas a maioria pode. A maioria tem despesas que podem sim cortar e diminuir seus gastos para poder investir em si mesmo. Se você é uma dessas pessoas, basta você reorganizar suas prioridades financeiras, você vai sim conseguir entrar ainda nessa turma. E vamos lá, sinceramente, quando você quer, você consegue. Lembra quando você quis muito uma coisa? Você conseguiu. Quando está na nossa mente, quando está no nosso coração, a gente consegue. Quando aquilo de fato é importante, a gente dá um jeito. Você sabe muito bem disso. Quem quer faz, quem quer consegue, quem não quer dá desculpa. E se esse é seu caso, eu vou te reconhecer tremendamente. Saiba que quanto maior o esforço colocado em algo, melhor é o resultado. Acredite. É por isso que eu não dou mais treinamento nenhum gratuito. Já fiz muito isso, hoje em dia não mais. Quanto mais esforço, melhor é o resultado. Uma lei natural do aprendizado é que quando você aprende algo de graça, você tende a ter menos resultado ou nenhum. Porque a tendência natural é de não dar valor ao que se aprende de graça. Já a pessoa que realmente investe, automaticamente ela manda uma mensagem para o cérebro dela, de que ela não está de brincadeira, que ela realmente quer aquela transformação. E quando se trata de educação, de aprendizado, de saber, as pessoas costumam dizer o seguinte: eu não tenho dinheiro que sobra para isso. Como se a educação fosse uma bobagem. Muita gente opta por comprar um carro, por ir em restaurantes caros, por trocar seu telefone por um de última geração, ao invés de investir no seu próprio futuro. E eu não estou aqui falando que isso é errado. Só que as pessoas que não investem em si, geralmente estão fazendo uma opção. A opção de viver o presente, ao invés de construir o futuro. E acaba presa naquela vida, naquela mesma rotina, naqueles mesmos problemas. Mas o legal é que a beleza da vida é feita de escolhas, de decisões, das suas decisões. Então faça suas decisões com carinho. Rodrigo, já tomei minha decisão. Como é que eu faço para poder entrar nesse treinamento de transformação pessoal? Quais são as formas de pagamento? Você pode pagar por cartão de crédito parcelado ou à vista, utilizando até 2 cartões se for o caso. Você pode fazer também por Pix ou por boleto bancário à vista. Eu recomendo, para garantir a sua vaga, que você se inscreva por meio de cartão ou Pix, porque a inscrição é imediata.
você acessa na hora. Já o boleto pode demorar um pouco. E quando eu falo cartão de crédito, você pode parcelar em até 12 vezes esse treinamento. Imagina, 12 vezes no cartão de crédito. Sai mais barato do que um cafezinho que você toma todo dia numa padaria. Já parou pra pensar no quanto que você pode deixar de gastar com ansiolítico e esses benzodiazepínicos da vida? Segundo o levantamento nacional promovido por Seguradora de Saúde Brasileira, realizado em 2017, o consumo de antidepressivo no Brasil cresceu 74% em 6 anos. Em 2013, num levantamento realizado pelo IMS, foi apontado que o brasileiro gastava 1,8 bilhões em antidepressivo e estabilizante de humor. E durante a pandemia, a venda desses medicamentos tiveram um aumento expressivo. Teve um salto de 17% em relação a 2019. Olha esse gráfico. Mostra o total de caixas vendidas. Isso dá mais de 4,9 bilhões de reais. Num único país, imagina no mundo inteiro. Eu não faço ideia dos números de hoje, mas a tendência, segundo a OMS, é que esses números continuem saltando cada dia mais. Então, é melhor prevenir do que remediar. E outra, sabe quais são os colaterais mais comuns nessas medicações? Problema gastrointestinal, enxaqueca, falta de coordenação motora, alteração no seu sono e no seu nível de energia. Aí eu te pergunto, você gasta dinheiro para tomar um medicamento desse que mexe com o seu cérebro com a promessa que você vai ficar menos triste? Você acha mesmo que com problema gastrointestinal, com enxaqueca, com falta de coordenação motora, com alteração no seu sono, com baixa no seu nível de energia, você acha que seu cérebro ele vai se tornar altamente inteligente e produtivo? Você acha que ele consiga render e entregar os resultados que você tanto espera? Rodrigo, será que existe alguma coisa que aumenta a minha produtividade, que me faz dormir melhor, que me faz acordar melhor, que aumenta a minha memória, que me faz alcançar aquilo que realmente eu desejo? Sim, chama-se saúde. E existe uma farmácia dentro do teu cérebro que pode produzir de forma natural muito mais dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, que são substâncias que melhoram o seu humor, que te geram felicidade e melhora a sua produtividade. Existe uma forma de você programar seu cérebro para produzir isso todo santo dia em grande escala. Você conhece alguém de alta performance? Esse é o grande segredo que ela tem. O nosso site, na área de pagamento, mostra o número de pessoas que estão interessadas nesse treinamento no mesmo momento que você está na página. Ou seja, naquele mesmo momento, aquele determinado número de pessoas estão disputando uma vaga com você. Então as vagas de fato podem se encerrar a qualquer momento. E vai entrar para esse programa de transformação pessoal quem conseguir concluir a inscrição antes do número de vaga acabar. Para concluir, eu faço questão de dizer que eu adoraria ter a sua companhia nessa turma. Eu quero logo saber dos seus resultados, o resultado que você vai perceber no seu dia a dia, seus objetivos finalmente se concretizando um a um e a sua rotina se moldando finalmente para poder ficar exatamente da maneira que você gostaria que ficasse. Eu te garanto que isso é uma das coisas mais incríveis que a gente pode sentir. Foi quando eu controlei meu cérebro que eu descobri que a vida poderia ser muito melhor e que de fato existia um outro mundo para poder ser desbravado. É simplesmente um ponto de ruptura entre uma vida limitada e uma vida abundante. É hora de você fazer diferente. Se você não quer ser só mais um, se você é uma pessoa que quer mais, se é uma pessoa que tem sede interna de crescimento, eu vou ficar muito feliz de poder te passar esse conhecimento. O conhecimento necessário para você se transformar numa pessoa de sucesso. A pessoa que você quer efetivamente ser. A pessoa que é admirada pelos outros. E como eu gosto de dizer, uma máquina de alcançar resultados. Sabe aquelas cadeiras de balanço que os velhinhos amam? O que eles mais gostam de fazer quando eles estão sentadinhos lá? Contar histórias da vida deles. Lá no final da vida, todos nós vamos ver de histórias. Então eu te pergunto, no final da sua vida, você quer contar histórias de orgulho ou de vergonha? O que você tem feito da sua vida hoje é acordar todos os dias com disposição para poder conquistar os seus objetivos, cumprir um propósito e deixar um legado? Ou o que você está fazendo é cometendo um suicídio em gotas? Todo dia acorda e morre um pouquinho. Muita gente acorda, mas não tem vontade de sair da cama. Muita gente quer muito, mas faz pouco. O que você tem que entender é que você não é assim, você está assim. Isso vale inclusive para quem está doente. Você não é doente, você está doente. Você pode a qualquer momento iniciar um processo de transformação na sua vida. É por isso que eu criei o Manual da Transformação. Para te tirar da zona de conforto, para fazer você acordar e enxergar que você não precisa aceitar menos do que você merece. E sabe qual que é o resultado de não mais aceitar menos do que você merece? Você vai começar a fazer o que é melhor para você. Você vai irritar muita gente com isso. Sabe por quê? Porque a coisa vai começar a acontecer. Você vai fazer acontecer. Qual que é a sua escolha? Fechar esse vídeo e continuar do jeito que você tá e no final da vida contar histórias de fracasso,
ou já iniciar agora um processo validado por milhares de pessoas e começar a pular da cama com disposição total para no final da vida você contar histórias de orgulho. Lembra que você não tem nada a perder. Você não precisa estudar por mais de 12 anos como eu fiz, você não precisa sofrer igual eu sofri e não precisa sofrer como você tem sofrido. Nem investir o tanto que eu já investi em treinamentos para poder refinar esse conhecimento. Então, se você for inteligente nas suas decisões, eu te vejo lá dentro. Você também pode ter os mesmos resultados que eu tenho e os mesmos resultados que milhares de alunos já têm tido. Grande abraço, te vejo lá dentro. Uma palavra que eu vou levar pro resto da minha vida é que se você é uma pessoa consistente nos seus afazeres do dia, você vai ser uma pessoa consistente em outras áreas da sua vida. Teu curso, as tuas palavras aí, ó. A sua sabedoria que você passou pra gente foi fundamental pra dar esse apoio nessa mudança de vida, mano. Falo pra ti porque você me ajudou a fazer coisas que já tinha anos que eu tava procrastinando em fazer. Tudo que esse cara vem fazendo, todo o trabalho dele que ele vem fazendo aí, vem ajudando bastante pessoas que querem mudar de hábito, que querem mudar de vida, que buscam ter uma vida diferente. Resolvi fazer e assim, cara, a experiência é maravilhosa quando você põe em prática e você torna aquilo um hábito na sua vida. Só tenho a agradecer ao curso, ao Rodrigo, que conseguiu mudar minha cabeça, mano. Eu só tenho a agradecer a ele e agradecer a Deus por essa sabedoria. Muito obrigado por me ensinar o caminho da consistência. Eu só tenho, graças a Deus, a agradecer. Só queria te agradecer do fundo do coração, porque o que você fez pela gente, mano, muito nego não faz. Muito nego não faz, muito nego cobra muito mais caro e não passa metade do seu conhecimento. Suas palavras sinceras, sua história de vida, só motiva pra gente, irmão. E Rodrigo, muito obrigado por ter mudado a minha vida. Obrigado por existir, pelo simples fato de você existir, cara. Você é incrível, mano.